Hoje é o dia de eu te contar a história do e de como os trajes de banho saíram disso para isso. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou a sua fada madrinha da história da moda e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Se você surgiu de uma concha mágica, tal qual a grande deusa gostosa que você é e está chegando aqui por acidente, meu amor, seja muito bem-vindo. Nesse canal, a gente fala de história da moda, mais focada no que as pessoas comuns vestiam e menos em estilista europeu superestimado. Mas a gente faz isso com base nas fontes originais da época e nos trabalhos mais atualizados de pesquisadores do mundo todo. Porque o meu compromisso é trazer para você um conteúdo de história sério, em português e sem informação tirada do cu. Poucas coisas no nosso guarda-roupa foram tão revolucionárias quanto as roupas de banho. Desde os trajes que cobriam a maior parte do corpo, até peças que não cobrem quase nada. E tá tudo bem, gente, porque nós temos uma diversidade de modelos muito maior do que em qualquer outra época. E você pode escolher aquilo que mais te agrada. Só não pode ficar enchendo o saco dos outros por causa das escolhas deles nos corpos deles, porque honestamente, isso só entrega o quanto você é uma pessoa invejosa, insegura e honestamente chata pra um cara. Na antiguidade, que é a época de Egito, Grécia e Roma, nadar por prazer não era algo lá muito comum. Nadar era um exercício físico muito usado por soldados e atletas para disciplinar o corpo e a mente. E nadar no mar definitivamente não era uma ideia lá muito popular. A gente falou sobre isso no vídeo passado, sobre a história das praias. Gregos e romanos não tomavam banho de mar, mas sim em rios, lagos e piscinas. E os antigos romanos gostavam tanto de banho que eles chegaram a construir prédios específicos para isso, as chamadas termas, que eram grandes complexos arquitetônicos administrados por particulares ou até pelo poder público, usados para fazer a higiene, mas também para fazer uma socialzinha. As termas eram tão importantes que elas se tornaram um sinônimo da própria civilização romana. Banhos masculinos e femininos tinham locais e horários separados. E as pessoas tomavam banho do jeitinho que vieram ao mundo. Escândalo! Primeiro no Caudário, que era a área das piscinas de água quente. Depois no Tepidário, onde ficavam as de água morna. E então no Frigidário, que era onde ficavam os banhos frios. E além dos banhos em si, as termas romanas ofereciam serviços de depilação, massagens terapêuticas, skincare e a prática de diferentes esportes, que é exatamente o que essas mocinhas romanas de um afresco da cidade de Pompeia estão fazendo. Algumas bibliografias um pouco desatualizadas ainda defendem que o que elas estão usando seria um ancestral direto do biquíni, só que não existem elementos que permitam para a gente traçar essa ligação, essa conexão direta entre o que elas usavam e o biquíni que existe hoje. O que elas usam é um mamilari ou estrófion, que era uma faixa de suporte dos seios, que podia ser feita de tecido ou de um couro macio. E o subligar, que é essa calcinha, que na verdade é mais parecida com uma fralda, que também era usada pelos homens. Diferente dos gregos, que participavam até de competições esportivas completamente nus, esse definitivamente não era o caso dos romanos, já que até os gladiadores competiam usando pelo menos o subligar, o fraldão. A nudez só era aceitável nos banhos mesmo. E para vocês terem uma ideia do tamanho das termas romanas, a maior delas, os chamados banhos de Diocleciano, que já foram construídos nos anos 300 da era cristã, tinham capacidade para atender até 3.000 pessoas por dia. E ao contrário do que as séries e os idiotas aqui da internet tentam te fazer acreditar, a era medieval não destruiu e nem abandonou completamente os hábitos romanos. Inclusive, as casas de banho ainda eram bastante populares na Europa medieval. E algumas delas eram, inclusive, administradas pela própria igreja para garantir que também houvesse o acesso das pessoas pobres ao mínimo de higiene. As casas de banho foram sendo abandonadas já na Idade Moderna, durante a época da conquista da América. Mas a gente tem registros de que em locais onde as ruínas dos antigos banhos romanos foram preservadas, eles seguiram sendo usados até os anos 1800. Agora como local exclusivo para os homens e que não tinha exatamente uma boa reputação. Isso porque lá pelos anos 1600, as casas de banho começam a sofrer uma grande campanha de difamação, não pelo ato do banho em si, mas pela má fama do local onde esses banhos eram praticados e das atividades alternativas e paralelas que rolavam por ali.
E as casas de banho passaram a ser cada vez mais vistas como locais de prostituição e adultério. Assim, os banhos foram movidos para o espaço privado, que era um problema. Porque, ao contrário dos banhos públicos, nem as casas ricas tinham acesso à água encanada na Europa. E além de todo o estrafego que era pegar a água, trazer para dentro, aquecer, encher a banheira, esvaziar a banheira e repetir todo esse processo. Você sabia que a Europa passou por uma mini era do gelo entre 1300 e 1850? E foi um período marcado por uma queda gradativa das temperaturas que atingiram o seu ponto mais baixo nos anos 1600. E os cientistas conseguiram estudar e comprovar esse fenômeno através da análise dos troncos das árvores que estavam vivas na época em que isso aconteceu, mas também de um estudo das rochas que formam o solo das regiões que foram atingidas. Além de documentos históricos dessas épocas, que registram, por exemplo, o congelamento total de rios em diversas partes da Europa, onde isso não era comum. E é possível que esse evento da mini era do gelo possa estar conectado de alguma forma com a mudança brutal que a gente tem nos hábitos de higiene da Europa nesse momento, com o abandono definitivo das casas de banho, tão populares na antiguidade e na era medieval, e até a troca dos banhos de imersão em tinas e banheiras por uma higiene feita com panos úmidos. Técnica que ainda é utilizada, por exemplo, com pacientes acamados, o chamado banho de leito. Não significa que as pessoas tenham deixado de se limpar, elas só mudaram o jeito de fazer isso. Também não é um fenômeno da Idade Média, meu amor. 1600 já é Idade Moderna, não é medieval. Para de ficar passando vergonha na internet, criatura. Mas claro que toda essa preocupação moral com os banhos, com a indecência, atingia muito mais o corpo feminino. Desde a antiguidade, o controle sobre o corpo das mulheres através das roupas é muito mais evidente. Quando os banhos de mar começaram a ser indicados como tratamento de saúde, ali no finalzinho dos 1700, começo dos anos 1800, apareceram os primeiros trajes de banho femininos, que eram basicamente um camisão longo e folgado para não marcar as curvas. E iniciando uma tradição que iria até a Segunda Guerra Mundial, já nos anos 1940, esse traje era feito de lã, mas tinha um bom motivo, eu juro para vocês. Uma das propriedades mais incríveis da lã é o isolamento térmico. E esse é o motivo pelo qual ovelhas domesticadas precisam ter a lã removida periodicamente. A lã evita que o calor produzido pelo nosso corpo se dissipe no ambiente e por isso ela é usada em roupas de inverno. Mas ela também impede que a temperatura externa afete tanto o nosso corpo, seja frio ou calor. E quando eu falo de lã, o que vem na sua cabeça de certeza é essa lã sintética horrorosa que existe no mercado brasileiro, que é feita de plástico. E ela é totalmente diferente de uma lã natural, tanto no toque quanto nas suas propriedades. A lã natural é muito versátil e, pela capacidade de isolamento térmico, ela é usada também para produzir tecidos de verão. Eu sei, meu amor, provavelmente isso bugou essa cabeça, mas tá tudo bem. O que determina se um tecido é adequado ou não para o verão é a maneira como a fibra é tratada no tear na hora da fabricação. O que não se aplica ao poliéster, porque não tem santo, não tem reza braba que torne possível produzir um tecido de verão confortável utilizando fibra de poliéster. Então a ideia de ter um traje de banho feito de lã era proteger o corpo de choques térmicos. Porque até a popularização da ideia de que doenças como tuberculose e gripe são causadas por micro-organismos, acreditava-se que as doenças eram causadas por maus ares que entravam pelos poros da pele e que os banhos dilatavam os poros, fazendo com que a doença se instalasse. Durante a Era Vitoriana, em especial a partir de 1850, a praia começou a se tornar um local de lazer e descanso. E primeiro para os homens, tomar banho e nadar nas ondas do mar deixou de ser apenas um remédio ou um exercício para começar a se tornar uma forma de diversão. Só que os vitorianos eram completamente obcecados pelo pudor feminino e os trajes de banho dessa época refletem essa ideia. As mulheres vitorianas tomavam banho de mar com um vestido curto, calçola, meias, sapatos de banho e uma touquinha charmosa para proteger o cabelão. Numa época em que ainda não existia protetor solar e ficar bronzeado não era exatamente desejável, esse tipo de roupa também ajudava a proteger a pele contra queimaduras de sol. Mas a principal preocupação era proteger o corpo feminino, tanto dos ventos frios que deixariam a frágil mocinha doente, quanto dos olhares indesejados que ameaçavam sua honra e sua pureza. E sim, esses trajes de banho vitorianos eram muito criticados por serem considerados imorais. Porque tinha uma galerinha que achava que esse tipo de traje revelava demais o corpo feminino e deixava as mulheres expostas ao olhar de cobiça dos homens.
E a julgar pelas charges da época, tinha sim um bando de desocupado que ia para a praia só para ver as mulheres nessas roupas indecentes. Não que as masculinas fossem, digamos, exatamente discretas. Aqui tem coragem. Roupas como essas eram feitas para tomar banho, mas não para nadar. E a partir de 1870, a gente já começa a ver uma mudança nesses trajes, que vão ficando mais sequinhos no corpo e passam a permitir maior movimento. Até que em 1900 surgiu pela primeira vez um traje de banho feito numa peça única, inteiriça, que era muito mais prático, dava muito mais liberdade de movimento e que acabou virando caso de polícia. Num belo dia de sol de 1907, a australiana Annette Kellerman, atriz e nadadora, resolveu dar um mergulho numa praia de Boston, nos Estados Unidos. Apenas um dia normal, se ela não tivesse aparecido em público usando isso. O que a Annette usava era parecido demais com o traje de banho masculino. Uma peça única, bem ajustada ao corpo e que dava liberdade de movimento na hora de nadar. E que fez com que ela fosse imediatamente presa, acusada de indecência, de atentado contra a moral e os bons costumes. Kellerman é considerada a criadora do maiô como a gente conhece, uma peça única de banho. E depois de ser solta sob fiança, ela iniciou uma campanha pela liberdade das mulheres de praticarem esportes na praia, de nadar, e inclusive chegou a desenvolver uma linha de trajes de natação exclusivamente femininos. Entre 1900 e 1940, o maiô foi o principal traje de banho feminino. Nesse período, ele foi ficando mais curto e mais aberto, expondo cada vez mais a pele, e também foi beneficiado diretamente pela criação de tecidos elásticos de boa qualidade. Mas até os anos 1930, ele dividia espaço com conjuntos de vestido e bermuda, que eram considerados indecentes e alvo de fiscalização constante em várias praias dos Estados Unidos. Só que eles não faziam ideia de que tinham coisas infinitamente mais escandalosas chegando por ali. A partir dos anos 1940, se tornaram populares também os conjuntos em duas peças, formados por um top, bem parecido com a parte de cima de um biquíni atual, e shorts ou calcinhas estilo hot pants, com a cintura bem alta, que não deixavam o umbigo à mostra. E em 1946, o estilista francês Louis Réard resolveu causar no mundo da moda com uma criação bombástica, o biquíni. Bombástica mesmo, porque ele sabia que esse negócio ia causar um baita de um rebuliço e resolveu batizar sua criação com o nome de uma região onde eram realizados testes nucleares. Lembrando que apenas um ano antes, os Estados Unidos tinham jogado 2 bombas atômicas no Japão. Realmente não dá para esperar bom senso de homem. A criação de Réard valorizava e expunha as curvas femininas ao invés de escondê-las. Ele lembrava demais as roupas íntimas para ser considerado minimamente decente. Tanto que em vários lugares o biquíni virou alvo de uma guerra que incluiu até a prisão de mulheres acusadas de comportamento imoral por causa dos seus biquínis microscópicos, que eram desse tamanho. E podiam ser vistos nos corpos das mulheres que ditavam os padrões de beleza da época, como Rita Hayworth e Marilyn Monroe. E mesmo banidos de alguns concursos de beleza da época, os biquínis foram ganhando cada vez mais espaço. E ficando também cada vez menores, seguindo as ideias de beleza feminina de cada época, mas acompanhando uma tendência típica do século XX, o bronzeado. Mas aí você vai ter que se inscrever aqui no canal para acompanhar o vídeo sobre a história do bronzeado que sai na semana que vem. Agora, meu amor, para você ser brindade com uma pele hidratada durante todo o verão, já senta o seu dedinho nesse botão de like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixe seu comentário. Se o botãozinho de hype estiver disponível por aí, dá uma clicadinha para ajudar a impulsionar a distribuição desse conteúdo e, claro, dá uma conferida nesses outros vídeos de história da moda que a gente já tem por aqui, que eu separei para você com todo carinho.